Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a vitória do Bragantino por 1 a 0 contra o Corinthians. Eu sei que esse jogo foi ontem, assim como o do Barcelona contra o Real, que também está aí no nosso canal. Tiveram vários jogos, mas os que eu assisti foram esses. Curiosamente ao mesmo tempo, mas eu dei o meu jeitinho de assistir um na TV e outro no celular. Enfim, bora aí falar dessa partida, já falando como é que foi o gol, né? Na estreia do Bragantino e do Corinthians no Paulistão. O gol da partida foi marcado pelo Arthur depois de um cruzamento do Hurtado da direita para o meio da área. O Arthur infiltrou e fez o gol da vitória do Bragantino. Enfim, o Bragantino que foi com Cleiton, Hurtado, Lomônaco, Natan, Júnior Capixaba, o Raul, Praxedes e Matheus Fernandes. E no ataque, Sorriso, Alejandro e o Arthur. Deixa eu ver o que dá para destacar aqui. Gostei demais da contratação do Bragantino na questão do Júnior Capixaba. No Grêmio ele foi muito inconstante. A primeira temporada, quando ele veio por empréstimo, sempre que entrava fazia gol, era impressionante. Na segunda já começou a mostrar os defeitos defensivos dele, principalmente. No Fortaleza ele foi muito bem, aí o Bragantino contratou. Do meio para frente eu enxergo muita capacidade, muito potencial nele, mas é sempre um jogador que várias vezes teve problemas defensivos. Porém eu acho que nesse time do Bragantino vai render muito. O Hurtado, a mesma coisa, muito bem do meio para frente, não é aquele que deu assistência para o Arthur, fez boas jogadas ofensivas, deu muita profundidade pela direita, jogou muito bem. O Praxedes com muita movimentação, principalmente no primeiro tempo, entrando na área, abrindo pela direita, abrindo pela esquerda, foi um cara que chamou bastante o jogo. E o Arthur, que foi um dos melhores da partida, fez várias jogadas individuais, fez o golzinho dele infiltrando na área, jogou muito bem. Ainda entraram o Aderlan no lugar do Hurtado, por ter uma capacidade defensiva um pouquinho maior, né? Entrou... Quem é esse daqui? Entrou o Popó, o atacante Popó, né? O Luan Cândido também entrou. Esse daqui eu não tô lembrando quem é. Wellington Silva de Azevedo Mate. Deve ser algum apelido que agora eu não tô me lembrando de qual jogador é, então não vou falar muito sobre. Enfim... Eu, já falando um pouquinho da partida, eu achei, pelo menos do meu ponto de vista, que foi um amplo domínio do Bragantino. O Bragantino sempre propondo o jogo, usando basicamente ou principalmente os extremos, que nem eu tinha falado. O Arthur, o Hurtado, o Júnior Capixaba, o Sorriso com algumas jogadas individuais também, né? Sorriso aí de Juventude. E usou bastante esses lados para encontrar as brechas do Corinthians e criar as oportunidades, né? Então que o gol foi assim, o Hurtado chegou na linha de fundo, cruzou, o Arthur tinha infiltrado e fez o gol do Bragantino. O Bragantino propôs o jogo inteiro. O primeiro tempo, o Corinthians quase não tocou na bola. Segundo tempo, o Bragantino continuou pressionando. Só depois do gol do Bragantino, o Corinthians começou a ter uma certa pressão, tentar alguns ataques, mas aí não conseguiu alcançar o empate. Corinthians que foi com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz, Maicon e Juliano, Roger Guedes e Júnior Moraes. Dá para destacar que o Fausto Vera saiu machucado no primeiro tempo, um grande desfalque porque é um muito bom jogador. Deixa eu ver quem que dá para destacar aqui. Eu gosto bastante do futebol do Roger Guedes, eu sei que é um cara que geralmente abre essa brecha de receber muitas críticas e receber muitos elogios também, porque é um jogador meio inconstante, mas eu vejo muito potencial nele, é muito habilidoso e eu gosto demais do futebol dele. Eu acho que se ele continuar no Corinthians por mais tempo, ele vai continuar sendo a peça principal ou uma das peças principais. Eu enxergo uma dependência muito grande do Corinthians em cima do Roger Guedes. O Júnior Moraes eu esperava muito mais desde a chegada dele no Corinthians. Na época do Shakhtar ele fazia gol a rodo, no Corinthians até agora não engrenou. Eu fiquei curioso na questão do Duqueiroz, né? Porque o que eu tava ouvindo falar é que o Yuri Alberto ia ficar, só que o Robert Renan e o Duqueiroz iam pro Zenit e o Corinthians ainda ia pagar alguma coisinha. Foi isso que eu tinha escutado. Mas o Duqueiroz jogou, então eu não sei o que aconteceu. Quem puder me explica aí nos comentários. Ainda entraram o Cantilho, o Rony e o Wesley, que jogou a copinha pelo Corinthians, né? Não gosto do futebol do Rony, tem muita garra e tal, mas futebol falta um pouquinho. O Cantilho é bom jogador. E o Wesley eu tenho que ver mais, né? Enfim, mas eu acho que foi mais a postura do Corinthians o grande problema nessa partida. O Bragantino foi amplamente superior. Pelo menos tentou propor mais o jogo, né? Criou mais oportunidades.
nos números resume isso bem: 19 finalizações do Bragantino sendo 6 no gol, 8 do Corinthians sendo 4 no gol, mais do que o dobro de finalizações do Bragantino. Posse de bola: 54% do Bragantino, 46% do Corinthians. 389 passes do Bragantino, 341 do Corinthians. Eu fiz agora há pouco o vídeo do Barcelona contra o Real Madrid. Lógico, é outra coisa. Mas aqui a gente percebe a diferença da quantidade de passes. Ou, se eu não me engano, o Barcelona, que teve a mesma proporção de posse de bola mais ou menos. Esses 54%, ou não chegou nem a 60% do Barcelona. Resultaram em 600 e poucos passes. Aqui não resultou nem em 400. Aí a gente vê como que a bola rola muito mais nesses jogos de equipes estrangeiras, nesse caso do Barcelona e do Real Madrid. Mas lógico, é um nível muito alto, o nível mais alto do futebol, né? Faltas: 21 do Bragantino tendo um cartão amarelo, 12 do Corinthians tendo 2 cartões amarelos. Escanteios: 6 do Bragantino, 1 do Corinthians, justamente no que eu tinha falado, de ter mais o Bragantino propor mais o jogo, o Bragantino usar basicamente os lados, que nem eu tinha falado, com o Hurtado, o Júnior Capixaba e o Arthur, principalmente esses três. Enfim, com isso o Bragantino venceu a primeira partida do Campeonato Paulista e o Corinthians estreou com derrota. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike e comente aí embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou!